Então o tema da nossa ministração de hoje é: Jesus é o médico dos médicos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Jesus é o médico dos médicos. Aleluias. Irmãos, embora essa seja uma verdade bíblica, embora seja uma expressão popular comumente usada, nós não vemos essa frase na Bíblia: Jesus é o médico dos médicos. Mas Jesus é o médico dos médicos. E a Bíblia, no entanto, ela refere-se a Jesus como o médico que cura, a pessoa que cura as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais das pessoas. Amém? Em Lucas capítulo 5, e eu vou viajar bastante na Bíblia, porque nós temos que pregar a Bíblia, né? Então eu vou viajar bastante na Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus quis dizer com isso? Que as pessoas que se sentem bem, elas acham que não precisam de médico. E quando você vê essa passagem bíblica, você diz que isso aqui é uma coisa bem óbvia. Quem precisa de médico é o doente. Mas não parece tão óbvio assim, não, como a gente pensa. Porque eu vejo muitas pessoas que precisam de médico e não querem ir ao médico. Eu vejo muitas pessoas que não precisam de médico e estão achando coisa que não existe, curando o problema onde não existe. Mas aqui nesse texto, Jesus diz que quem precisa realmente de médico é o doente. E Jesus veio para o pecador, o doente. Porque o pecado é a doença mortal do ser humano. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus afirma: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Tem muitas pessoas aí que acham que são corretas, que não matam, que não roubam, que não fazem nada de errado. Essas pessoas dizem: eu sou justo. Eu vou lá na minha igreja, eu dou o dízimo, eu vou lá em tal lugar, eu faço correto, eu não roubo, eu não mato. Mas tu é justo diante de Deus? Não. Você pode ser justo diante do teu vizinho, diante do assassino, diante de outras pessoas, mas diante de Deus, tu é um pecador. Ele trouxe todas aquelas coisas que vêm pelo pecado, através de Adão e Eva. As pessoas que nasceram depois já nasceram da natureza de Adão e Eva. Por isso que Jesus não nasceu da natureza de Adão e Eva, porque todos nasceram no pecado. Romanos fala sobre isso. Eu nasci em iniquidade, iniquidade me gerou minha mãe. O pecado leva à morte. Romanos fala muito sobre isso. E nós temos que entender que nós seres humanos não existe um justo sequer. A criança, quando ela nasce, a gente acha linda, maravilhosa, mas ela é pecadora. E nós temos que ter, como cristão, a consciência de que nós não estamos falando mal daquela criança. Nós estamos falando que a essência da criança é pecadora. E ela cresce e a gente começa a ver realmente que ela é pecadora. Então, através da morte e da ressurreição de Cristo, Ele nos oferece uma cura, Ele nos oferece esperança, Ele nos oferece vida eterna, através da morte na cruz. Ele nos mostra que é o Salvador quando ressuscita. Porque Ele ressuscitou, Ele mostra que Ele tem o poder sobre a morte. E quem é de Cristo já não teme mais a morte, porque Jesus venceu a morte. Amém? Deus, Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada cantinho. Tu não pode esconder nada de Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece, meu irmão, minha irmã, toda a sua vida. Você pode mentir para as pessoas, mas diante de Deus está patente toda a sua vida. No dia do juízo, Deus vai mostrar toda a sua vida e você não vai poder dizer nada contra. E Deus é justo juiz. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus nos ama, mas Ele também tem no seu caráter a justiça. Então nada pode
sair do poder de Deus, fugir do poder de Deus. Ele tem todo o poder. E Ele pode te curar, meu irmão, porque Ele é médico dos médicos. Ele pode te curar na área física, uma doença. Ele pode te curar na área emocional, na área psicológica e até na área espiritual. Jesus pode todas essas coisas e a palavra de Deus nos mostra isso. Então o que eu digo a você? Creia no poder que vem do alto. Creia em Jesus Cristo, que Ele veio do alto. 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 24, que diz a palavra de Deus: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. O sangue vertido na cruz nos perdoa de todo o pecado. A palavra de Deus nos mostra isso. Então nós vemos aqui aquilo que eu vou dizer agora. E Jesus é o quê? Médico dos médicos. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Jesus traz alívio para as pessoas que sofrem. Ele traz paz para aqueles que não têm a paz. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Não importa o que você faça, Jesus se importa com cada um de nós. E Ele veio para libertar os cativos. Mas eu não estou preso, irmão. Muitas pessoas estão presas pelo pecado e não sabem. Jesus veio para te libertar da pior doença, que é o pecado. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus veio para libertar os aflitos. Mas é preciso que você busque Ele com fé e humildade no teu coração. Ele está pronto, de braços abertos para te receber. Mas eu quero dizer uma coisa: pecado nos afasta de Deus. Quando a gente faz um pecado de forma inconsciente, a gente não sabe, não se lembra, mas na oração a gente pede que Deus perdoe os pecados que a gente fez sem saber. Mas o mais grave é você fazer um pecado de forma consciente, sabendo que você é crente e que o pai do pecado, o pai da mentira, é Satanás. Custe o que custar, nós devemos fazer o que é certo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É Jesus falando que o Espírito de Deus estava sobre ele, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para curar. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, Ele veio e fez tantos milagres para mostrar ao povo judeu, para mostrar para todo aquele povo, que Ele veio da parte do Pai e que Ele era o Messias Salvador. Mas mesmo assim o povo não acreditava, mesmo assim o povo gritava: crucifica-o. Era povo de dura cerviz. E por isso Jesus veio a nós que não éramos povo judeu. Eu dou glória a Deus por isso, porque dessa forma nós fomos alcançados por Jesus. Nós éramos povo separado para longe de Cristo. Hoje nós somos povo separado para Deus, amém? Amém. A Bíblia nos mostra cada um de nós como seres vulneráveis. Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. Ora nós estamos feridos, ora nós estamos doentes. Nós somos frágeis. Nós necessitamos da intervenção divina. Mas sempre nós estamos carentes da cura real. Não de uma cura temporária, de uma cura passageira que uma medicina muitas vezes oferece. A nossa inclinação, amados, para o mal, ela ofende a Deus.
O nosso pecado é abominação para Deus. E nós temos que tomar outro rumo. E o Jesus, nosso Jesus perfeito, por esse motivo, pelos nossos pecados, ele sofreu o castigo em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Uma vida que ele promete que é uma vida em abundância. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Então, o que nós podemos aprender com esse texto inicial que lemos de Atos capítulo 10, versículo 38? Primeiro, que Jesus veio libertar os cativos. Repita comigo. Jesus veio libertar os cativos. É o que ele diz lá em Atos 10, 38. Isaías, ele corrobora isso. Quando ele diz lá em Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados. Amém? Aleluia. Pelas feridas de Cristo, pelo caminhar de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pelas chagas de Cristo, nós fomos sarados. Mas quando eu falo sarado, é verdadeiramente sarado. Não é meia boca. Não é uma coisa que todo mês tem que estar tomando um remédio para tentar manter a saúde. É verdadeiramente libertos do pecado. Cristo, ele expôs a maior infecção do mundo. Cristo, ele veio a um povo contaminado pelo vírus mais maligno que pode existir. Que vírus é esse, meus irmãos? Pecado. O pecado é o vírus mais mortal que já existiu na face da terra. Embora pecado não seja vírus, é uma analogia que eu esteja fazendo aqui agora. Pecado é o vírus mais mortal para a nossa vida. Porque através do pecado, a condenação é eterna. Uma doença física não vai trazer condenação eterna, mas o pecado sim. O pecado traz sequelas eternas. E Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo, ele curou as pessoas de várias enfermidades e de muitos tipos. Eu quero falar sobre algumas delas aqui. Primeiro, Jesus Cristo, ele curou paralíticos, não curou? Então diga, Jesus Cristo curou o paralítico. A paralisia, ela pode ser limitante para muitas pessoas. Muitas pessoas podem ter uma paralisia nas mãos, no quadril, nas pernas, não poder caminhar, ser coxo, ser manco. E na época de Cristo isso era muito pior. Porque na época de Cristo eles eram um pouco deixados de lado. Eles pediam esmola na porta dos templos. O aleijado, o coxo, ele não tinha como trabalhar para o seu sustento, ele não podia produzir. Hoje nós temos robôs, máquinas que fazem o trabalho, mas naquela época não tinha isso. Então eles eram deixados de lado e eles sofriam psicologicamente porque não podiam trabalhar para ter o seu próprio sustento. Por isso Pedro, quando está na Porta Formosa e vê o coxo pedindo esmola, ele diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados. Só Jesus tem poder para curar. Não existe outro. Mas eu fui na igreja, o pastor orou, eu fui curado. Mas nós oramos no nome de Jesus. É através do canal que foi aberto pela morte de Cristo, através do nome de Jesus que a cura acontece. Não é através de Maomé, de Maria, de João. É através de Jesus.
o verdadeiro milagre acontece, que a cura espiritual acontece, que os pecados são perdoados. Se você está muitas vezes paralisado, Deus pode mudar essa situação. Assim como Ele mudou muitas pessoas lá na Bíblia. Veja o que diz Marcos capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a tua mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Aleluia. Amém. Veja bem, nós não estamos aqui falando da questão do sábado, mas era um dia de sábado. E Deus viu aqueles homens, Jesus viu aqueles homens com dureza de coração, que não podia fazer curas aos sábados. Eles preferiam que aquele homem ficasse doente, mas eles não sabiam que eles estavam diante do Senhor do sábado. E Jesus muitas vezes curava aos sábados para mostrar que Ele é o Senhor do sábado. E é isso que Ele nos mostra hoje, por isso que nós trabalhamos no sábado, por isso que nós pregamos no sábado, por isso que nós pregamos a cura ao sábado. Mas Ele nos ensina na palavra que temos que ter um dia de descanso. Normalmente o comércio nos mostra um dia de descanso como o domingo, mas você que trabalha no domingo, você deve ter um dia de descanso para você. Senão você adoece a tua própria mente. Você precisa descansar o suficiente para renovar a energia e começar de novo. Amém? Amém. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 7 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Amém? Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Para Jesus, não tem nada que possa impedir dele fazer o milagre. Imediatamente Jesus foi em direção ao servo e curou. Não tem enfermidade que possa contra Jesus. Nós, como seres humanos, nós vemos dessa forma uma enfermidade mortal, muitas vezes, mas para Cristo, Ele só abre a boca e diz uma palavra e imediatamente as coisas acontecem. E nós vamos ver isso. É assim. João capítulo 5, versículo 8 e 9, é a fala lá do paralítico no tanque de Betesda. Tinha um tanque lá na Bíblia, mostra, e quando as águas se moviam, a primeira pessoa que entrava, ela era curada da sua enfermidade. E aqui o texto diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Não vou entrar em detalhes sobre o sábado, sobre a fé desse rapaz que ficou não sei quanto tempo ali esperando a cura. Mas Jesus, quando ele viu aquele homem paralítico, imediatamente ele foi curado. E quando Jesus abre a boca e pronuncia uma palavra, ela acontece imediatamente. Ele se levanta, toma o teu leito e anda. Não foi uma semana depois que ele foi curado, foi imediatamente. Eu vou mostrar mais coisas para vocês, que quando Jesus fala, as coisas acontecem de forma imediata. Quando Jesus fala, não precisa esperar uma semana depois. Mas tem outras vezes que é de outra forma que ele faz, e aí tem que esperar. Vou mostrar. Então Jesus, ele curou os paralíticos, mas Jesus também curou os leprosos. Vamos repetir: Jesus curou os leprosos. Jesus curou os leprosos. A lepra, hoje em dia, é uma doença intratável. A lepra, nos tempos de Jesus, era algo horrível. Existia uma cidade que era feita para os leprosos, onde todos que tinham lepra iam para aquela cidade. E eles viviam em comunidades, mas com pessoas estranhas. Eles viviam longe da sua família, do seu ente querido.
Porque se tu tocasse na pessoa, você pegava lepra. E a lepra, ela arrancava pedaços da carne. Então as pessoas que vocês veem nesses filmes ficavam enroladas de panos para segurar a carne no lugar. Às vezes ficava só o olho aparecendo. As pessoas não chegavam perto do leproso. Mas com Jesus era diferente. Jesus tocava no leproso. Jesus convivia com leprosos. Jesus não tinha medo de tocar no leproso. Jesus não tinha vergonha, não tinha nojo. E o texto fala isso. O texto fala sobre isso. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Veja bem, imediatamente ele foi purificado da lepra. Aleluia. Jesus disse: seja purificado. Imediatamente aconteceu. Mas aqui temos outra passagem de Lucas 17, versículo 12 até o 16, onde diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Eles não podiam chegar perto das pessoas, né? Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem seus sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Veja bem, meus amados, Jesus não proferiu uma palavra para ele: seja curado. Jesus disse: vá até aos sacerdotes. Então eles saíram da presença de Jesus com a lepra. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, que você tem que seguir a palavra de Deus, o que foi falado para você. Se Jesus falar, você está curado. Se Jesus mandar ir, vai acontecer mais adiante. Como ele disse para Naamã ir se mergulhar 7 vezes no rio. Ele só foi curado depois de mergulhar a 7ª vez. Esses leprosos foram curados durante o caminho, mas eles podiam ter sido curados quando chegassem lá na frente do sacerdote. Eu já preguei isso há uns meses atrás para nós sobre isso. Que só um voltou para falar, para agradecer, para se ajoelhar diante do Senhor, e 9 deles eram judeus, mas não só pegaram a cura e foram embora. Ou aquele que era samaritano, que não era parte do povo judeu, esse voltou. Nós não somos parte do povo judeu. E nós agradecemos a Deus pelas curas, pelos milagres que Ele faz na nossa vida. Mas o que eu quero dizer aqui, meu amado, muitas pessoas vão à igreja, enchem as igrejas, enchem os templos, atrás somente da cura, e não daquele que pode curar. Muitas pessoas vão atrás de Jesus, como esses leprosos, e quando são curados, abandonam a igreja a causa de Cristo. Nós estamos aqui pela causa do Evangelho. A causa do Evangelho é trazer o pecador para o arrependimento, para que ele conheça o seu Salvador. Nós não queremos que venha 10 pessoas aqui e volte apenas uma, a gente quer que volte as 10. Mas a gente sabe que isso vai acontecer porque o Senhor, nosso Salvador, aconteceu com ele isso. E dos 10 voltou só um. Aí você fica triste quando volta só um. A gente é a imagem de Cristo, vai acontecer isso com nós. Mas nós não podemos esmorecer, nós temos que continuar na caminhada. Porque aquilo a gente mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Amém? Então, pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo. Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, mas Jesus também curou cegos. Diga comigo, Jesus curou cegos. A cegueira, ela é conhecida como deficiência visual. A gente chama, assim as pessoas vão perdendo a visão, então vão diminuindo a acuidade visual. Em nossos dias,
As pessoas perdem a visão muitas vezes pelo diabetes avançado. Outras vezes elas perdem a visão por cataratas ou outros problemas nos olhos. Mas na época de Cristo, as pessoas muitas vezes nasciam cegas. As pessoas não tinham noção de como era o mundo, as cores, as pessoas, o formato das coisas. E veja bem, quando Jesus curava, que maravilhoso que era isso para aquelas pessoas. Tu está inserido num lugar onde você não pode enxergar, deve ser muito triste. Eu acho que a pessoa preferiria perder um braço, perder a audição, o falar, ou qualquer outra coisa, porque do cinco sentidos a visão é um dos mais importantes. Mas Jesus pode curar o cego também. Mas existe uma coisa mais profunda do que essa cegueira física que eu falei, é a cegueira espiritual. Muitas pessoas vivem na cegueira espiritual, e isso é muito mais profundo. Essa cegueira espiritual, ela limita as pessoas para um grau tão profundo que elas não enxergam o seu pecado. Elas não enxergam a sua realidade espiritual, que elas são pecadoras e que elas necessitam de Jesus. Mas Jesus veio para curar a cegueira física e a cegueira espiritual. Vamos ver exemplos? Salmo, capítulo 146, versículo 8. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor dá vista aos cegos. Está falando da cegueira física. Mateus capítulo 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Está falando da cegueira física. Jesus curava. E aqui, em João capítulo 9, versículo 7, então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Cegueira física. Mas, irmão, e a cegueira espiritual? Vamos lá? João capítulo 9, versículo 35 ao 40. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Faltava entendimento espiritual para eles. Jesus estava falando da cegueira espiritual. Ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não vejam, a fim de que não vejam, vejam, e os que veem se tornem cegos. Que redundância é essa, né? Ele veio para trazer à luz o pecado. Ele veio para mudar a situação daquelas pessoas. Mas as pessoas que se consideravam justas, elas não iam querer essa mudança. Então elas se tornavam cegas para as coisas de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Aquela pessoa que se arrependesse, que visse que o seu pecado estava levando para longe de Deus, ela se arrependia. Então Deus estava dando entendimento, abrindo as vistas. Mas aquele que se considerava justo, aquele que achava que fazia tudo certo, ele não queria. Então esse ficava na cegueira espiritual. E a Bíblia diz que o cego carregando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. E seja no buraco físico ou no buraco espiritual, né? Só que o buraco espiritual é o lago de fogo, muito maior, e é eternamente. E é disso que nós temos que fugir. Porque o lago do fogo só foi preparado para nós. Ele foi preparado para Satanás e seus anjos, não para a criação de Deus, nós seres humanos. Jesus curou paralíticos, curou cegos, curou leprosos, mas Jesus também curou endemoniados e oprimidos.
Vamos repetir: Jesus curou endemoniados e oprimidos. Jesus curou o endemoniado gadareno. Jesus fez muitas curas nesse sentido. Nós não vamos ter que falar sobre todas as curas de Cristo, mas algumas a gente traz aqui para ver que o Cristo, ele disse que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Se ele curou no passado, ele está curando agora e vai curar no futuro. Pode mudar a presidência da República, pode mudar os tempos, mas Jesus é o mesmo. Lucas capítulo 8, versículo 35 e 36. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e o temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Está falando do endemoniado de gadareno, aquele que ficava nos sepulcros amarrado por correntes e arrebentava todas as correntes. Aquele que eu falo para vocês, que Jesus disse: vá para casa e conta para os teus tudo que Jesus fez por ti, tudo que Deus fez por ti. Jesus, ele expulsou uma legião de demônios do endemoniado gadareno. Então ele curava endemoniados, os oprimidos do diabo. João capítulo 8, versículo 36, Jesus ensinou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, mas eu sou livre. Não é livre. E eu provo que a pessoa que diz que é livre, ela não é, se ela não está em Cristo. Você bebe? Por que você não para de beber? Porque eu sou livre. Não, porque você não consegue parar. Você fuma? Então por que você não para de fumar? Porque você não é livre, você é escravo. Você é escravo daquilo que você não consegue deixar de fazer. Mas em Jesus Cristo nós somos livres. Em Jesus Cristo nós escolhemos fazer o que é melhor. Em Jesus Cristo nós abdicamos de algumas coisas da nossa vida em prol de outras que nos trazem vida eterna. É só em Jesus que há a libertação, que há a cura. É só em Jesus que há a mudança de vida verdadeira. Muitas das doenças da nossa vida, elas são de ordem mental, ordem espiritual. Tem pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos. Então quando elas vão orar, elas já sabem que é um espírito maligno. E elas oram até o espírito maligno sair da pessoa. Tem outras pessoas que estão orando ali e não acontece parece que nada, que não era espiritual, é algo físico. E a pessoa vai tratar com medicamentos que controlam as substâncias do cérebro ali, serotonina, dopamina, essas coisas, e a pessoa começa a se sentir melhor. Só que os sintomas são parecidos. E tanto um quanto o outro eles atingem a mente das pessoas. A depressão ela pode ser física, mas ela pode ser espiritual também. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiravam, dizendo: nunca jamais se viu tal coisa em Israel. Aleluia. O rapaz, a pessoa era muda porque o demônio estava sobre a vida dela. Ela sabia falar, mas o demônio não deixava ela falar. Ela foi liberta. Muitas pessoas estão mudas para pregar o Evangelho. Jesus nos diz: abra a sua boca e enxergue ele. Anunciarei coisas ocultas que você não sabe. Nós somos crentes, nós temos que falar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Como é que Deus vai te usar se você não abre a tua boca, você está mudo? Ore para que Deus tire essa mudez física.
Não estou falando aqui de demônio, mas eu estou falando da mudez física aqui. Em vez de que você abra a boca para falar das coisas de Deus, você tem que ser exemplo, testemunho. E acima de todas as pessoas, Deus está vendo todas as coisas. E aí você vai clamar muitas vezes a Deus, Deus vai dizer, mas você teve a oportunidade de não abrir a boca. Você não falou do meu amor. Você deixou aquela pessoa se perder e não falou, você se omitiu. Deixe de ser mudo espiritual e fale do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Além de Jesus curar paralíticos, leprosos, cegos, mudos, endemoniados e oprimidos, Jesus também curou doenças graves. Diga, Jesus também curou doenças graves. Amados, nem todas as doenças, os problemas, as curas que Jesus fez, elas estão escritas na Bíblia. Não teria como escrever tudo que Jesus fez. Mas aquilo que precisa, aquilo que se faz necessário, está escrito aqui. O nosso manual, ele é completo, não falta nada. Em cada área, Jesus mostrou um exemplo. Em todas as áreas, Jesus passou todos os problemas, dores, medos, angústia, tudo que nós passamos, Jesus passou. E Ele nos traz o exemplo. Quando Ele diz assim, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você é meu discípulo, você vai passar por tribulação, por dificuldade, mas tende bom ânimo, você vai vencer assim como eu venci. Amém, meus amados? Então Jesus, ele curou e tem curado muitas pessoas. O exemplo está aqui em Lucas capítulo 7, versículo 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Em João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia. Veja o poder de Jesus. Ele fez 3 anos de cura, dos 30 aos 33, e olha quanta coisa ele fez no seu ministério. Não tem como escrever. Onde Jesus passava, o Senhor ia multidões, ele curava todos, não ficava nenhum de fora. E muitas vezes Jesus dizia, seja conforme a tua fé. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seja conforme a tua fé. Você está com falta de fé, peça a Deus, busque a Deus, e Deus vai te dar. Mas para te dar a fé, Ele vai te colocar em situações que muitas vezes você não quer. E você vai lembrar disso. Você quer amor, Ele vai te colocar em situação de amor. E você vai reclamar muitas vezes. Então você prepare para que Deus coloque o amor, para que Deus coloque a fé, para que Deus coloque aquilo que fala na tua vida. Amém, meus amados? Por fim aqui, Jesus não curou, vamos lembrar, leprosos, paralíticos, endemoniados, oprimidos, cegos, mas Jesus também ressuscitou mortos, amém? Jesus tem o poder da vida e da morte em suas mãos. E nós vamos ver exemplos aqui como o de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Jesus tem o poder sobre a morte. Ele trouxe vida a muitas pessoas que estavam mortas. Recentemente ou há alguns dias, como Lázaro. Quando ele viveu conosco, ele provou que ele tem poder sobre a morte. Quando ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, diante de Deus, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que nos libertou. A senha para entrar no céu, vou falar de novo. Diante de Deus, qual que é a senha para entrar no céu? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se diz, diga comigo, Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Essa é a senha, meu irmão. Fale com fé sempre isso. Ele morreu pelo meu pecado e ressuscitou para a minha justificação. Meu pecado Jesus levou sobre a cruz. E quando ele ressuscitou, ele me deu uma senha para chegar ao céu. Diante de Deus, eu posso dizer que Jesus ressuscitou para a minha justificação. Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50. Quando Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo:
a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. O que Jesus estava dizendo aqui? Estava falando da salvação? Não, Jesus estava falando: creia e ela voltará à vida. Tanto que se você for continuar a ler o texto, Jesus foi lá e trouxe a vida de volta aquela garota. Mas ele disse: creia somente. Creia somente. Está falando em fé novamente. João capítulo 11, versículo 43 e 44. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-o e deixe-o levar. Essa passagem, se você for ler toda ela, todo o contexto, é a única passagem da Bíblia que fala que Jesus chorou. Jesus chorou porque muitos afluíram de vários lugares para ver o que Jesus iria fazer. E Jesus sabia que eles não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. E vem Maria e vem Marta aos pés de Jesus, chorando. Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus, como um grande amigo de Lázaro que era, ele chora ao ver a incredulidade daquele povo, sabendo que estavam diante do autor da vida, que tem poder sobre a morte. E aí ele diz: tirem a pedra, Lázaro vem para fora. Eu creio que todos ficaram espantados com esse milagre. Mas nós temos relatos do depois de Cristo que muitos homens de Deus ressuscitaram pessoas, porque eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e no nome de Jesus, a pessoa de Cristo faz o milagre acontecer. O problema é que está faltando crentes em nosso meio. O problema é que as pessoas estão pregando um evangelho barato. O problema é que as pessoas estão pregando esse evangelho. E Jesus fazia de graça. Jesus não cobrava por milagre. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que o nosso corpo mortal venha a falhar e um dia deixe de funcionar, pela fé permaneceremos vivos como ele também vivo está. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, meu amado? Então você não vai morrer eternamente, porque na glória você vai ter o corpo glorificado e vai viver juntamente do Pai. Você vai ver Deus face a face com ele. Aleluia. Amém. Porque podemos entender com o texto de Atos, que nós lemos no início, para nós finalizarmos. Podemos entender então que Jesus é Deus do impossível. Repita comigo: Jesus é Deus do impossível. Ele conhece o nosso ser, Ele conhece o nosso viver, Ele conhece a nossa existência, Ele conhece todas as áreas da nossa vida, no trabalho, em casa, fé, família, tudo Ele conhece. Então, sabemos que Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível em cada área da nossa vida. E aquela área que você está com problema, fale para Jesus aquilo que Ele quer ouvir. Ele conhece o teu problema, mas Ele quer que você verbalize para Ele. Ele quer que você não tenha vergonha de falar do teu problema para Ele. Se é falta de dinheiro, fale para Jesus. Abra o teu coração, chore na presença de Deus, clame a Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele conhece a tua vida, meu irmão, Ele sabe de todas as coisas. Jesus é a cura que nós necessitamos. Jesus é a cura que todos nós precisamos para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. E também a segunda coisa então que eu vejo aqui é que Jesus veio para libertar os cativos. Vamos repetir: Jesus veio para libertar os cativos. Você crê nisso? Então, em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às dores, o que podemos fazer?
Pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, clame a Ele. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: clame a Ele. Aleluia. Salmo 107, 19 e 20. Na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Amém? Chegou ao ponto de livrar da morte aquele que clamou. Mas o que eu devo fazer além disso, meu irmão? Siga a Jesus. Olha para o irmão e diga: siga a Jesus. Nós devemos seguir a Cristo. Veja o que diz Mateus 19, 2. Grandes multidões o seguiam, e Ele curou todos ali. Se você segue a Cristo, no momento que você precisar, Ele vai estar presente para te curar. Jesus não deixou nenhum sem curar, Ele curou todos ali. O que eu devo fazer mais então, irmão, para que essas aflições, esses problemas saiam da minha vida? Entregue sua situação nas mãos de Deus. Olha para o teu irmão e diga: entregue sua situação nas mãos de Deus. Salmos capítulo 37, 5. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Você quer Deus agindo na tua vida? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, busque no Senhor, entregue nas mãos de Deus, mas não vai em seguida Ele pega de volta. Você é limitado, Deus é ilimitado. Você não tem poder, Deus tem todo o poder. Você não sabe quase que nada, Deus sabe todas as coisas. Então confie, haja com fé, persevere, tenha esperança. O que mais que eu devo fazer, meu irmão? Confie no Senhor Todo-Poderoso. Vamos repetir: confie no Senhor Todo-Poderoso. Vamos ver o que diz aqui, Isaías 26, 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Temos que confiar naquele que pode salvar e naquele que realmente pode curar. E se for necessário, Ele vai ressuscitar aquilo que foi morto, aquilo que você deixou morrer na tua vida e que era um sonho antigo teu. Se for da vontade de Deus, que você queria, Ele pode ressuscitar. O que mais que eu posso fazer, meu irmão? Descansar sob o cuidado do médico dos médicos. Olha para o irmão que está ao lado e diga: descanse sob o cuidado do médico dos médicos. Aleluia. Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita sob o abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Esse é o Deus que nós confiamos. Você confia no Deus que é poderoso? Eu confio. Muitas vezes temos medo. Isso faz parte da nossa essência. E isso também faz nós saber até onde nós podemos ir. Mas em Deus nós podemos ir muito mais além. E depois nós podemos contar o milagre que Deus fez. Então, se você confia, se você crê, se essa ministração foi para ti, para o teu coração, o que eu digo? Haja com fé, haja com ânimo, busque o Senhor. Se você tem uma doença, seja ela física, mental, espiritual, emocional, psicológica, seja uma doença grave ou não, coloque nas mãos do Senhor. Jesus, Ele pode trocar a tua aflição pela paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ele pode trocar a tua angústia por algo que vem diretamente do trono da graça. Mas confie no Senhor, busque Ele com fé e humildade. Busque Ele de todo o teu coração. Ele concede sabedoria aos médicos aqui nessa terra. Tudo que os médicos aprendem é Ele que concede, vem de Deus, todas as coisas vêm de Deus. O ser humano não produz nada no sentido de criar. O ser humano apenas, ele usa o que já tem. Deus é o Criador, o ser humano não cria nada. Ah, mas ele criou tal coisa, mas ele usou uma coisa que estava pronta. Ah, mas ele fez a bomba, ele usou de algumas coisas que ele pegou da natureza. Ele criou uma porta, mas ele pegou um ferro e transformou. O ser humano não cria nada. Somente Deus pode criar. Leia lá Gênesis no comecinho que diz: Deus criou os céus e a terra.
Pelo sopro de Deus nós somos formados. Ou seja, através da palavra de Deus, ele diz: haja luz e houve luz. Ele não precisou de nada para fazer. Mas pastor, ele pegou lá e criou o homem do pó da terra. Mas tem um significado. Porque do pó da terra ele quis mostrar que você está ligado a esta terra, as coisas dessa terra. Mas ele criou a Eva da costela de Adão. Mas ele quis mostrar que os dois estavam interligados um ao outro. Não que ele necessitasse, porque ele já tinha provado que ele não precisava de nada para criar. Quando ele disse haja luz e houve luz, quando ele fez separação, ele mostrou que ele tinha poder para todas as coisas. Então não podemos confundir que ele usou o pó da terra para criar uma coisa. Ele podia criar sem o pó da terra, se quisesse. Mas tudo que Deus faz tem um significado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Enquanto o pessoal do louvor vem, eu quero finalizar dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você acredita nisso? Então repita comigo: Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Convido os irmãos a dar um passo de pé aqui à frente para nós estarmos louvando a Deus e orando pela sua vida para finalizar o nosso culto. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia.
Diga aleluia. Coloque a tua mão sobre a tua fronte, Gil, e diga assim: eu creio no poder de Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Eu creio na obra da cruz que Jesus me fez para justificar a minha vida diante do Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para estar aqui nesse lugar. Eu repreendo da minha vida toda obra contrária à tua palavra, toda obra contrária àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor me abençoe durante toda essa semana. O Senhor me envie um anjo a me guardar em todo tempo e lugar, cuidando da minha vida e da minha família, fazendo com que os milagres venham a acontecer na minha vida. Que meu coração venha estar aberto para receber de Ti a vitória para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Coloque a mão no teu coração que quero estar orando. Meus amados, nós estamos aqui diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós aprendemos aqui que o Senhor curou paralíticos, o Senhor curou leprosos, o Senhor curou cegos, o Senhor curou endemoniados, o Senhor curou oprimidos, o Senhor curou pessoas em doenças graves, o Senhor ressuscitou até mortos, Senhor. E nós cremos aqui que o Senhor pode ressuscitar os nossos sonhos, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode fazer aquilo que está fora, voltar a ser aquilo que está na vontade do Senhor, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos: Deus, te manifesta, seja médico dos médicos da nossa vida, arranca de nós toda a doença, seja na tireoide, seja no fígado, seja no estômago, seja no intestino, Pai, seja câncer, seja, Pai, problema cardíaco, Pai. Sabemos que tu é o Deus do impossível. O Senhor pode curar a pessoa da pressão alta, o Senhor pode curar essa pessoa da diabetes, Pai, o Senhor pode curar essa pessoa da dislipidemia, de toda e qualquer doença criada aqui pela medicina, o nome, Senhor. Mas o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar vidas, Pai. Então que o Senhor possa extirpar dessa vida essa doença, arrancar dessa vida essa doença, seja ela na área física, seja ela na área espiritual, arranca, Pai. E se há aqui alguém representando algum familiar, Pai, que tem uma doença grave, Pai, uma doença onde o médico não acha cura, Senhor, onde o médico não vê a cura, Pai, envia anjos do Senhor agora, Pai, e que no nome de Jesus essa pessoa seja restaurada, seja curada, seja liberta, que seja para a honra e a glória do Senhor, que seja para testemunho que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor opera onde o médico diz que não tem mais saída, que o Senhor muda a situação do oprimido, que o Senhor ressuscita mortos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a nossa vida, nos leve para a nossa casa, na paz do Senhor, na direção do Senhor. Envia para essa igreja mais pessoas, Pai, que possamos ver essa igreja repleta de vidas, buscando a mão do Senhor, mas buscando ter comunhão contigo, buscando a tua face, Pai, e se alegrando na tua presença, e levando para as suas casas a paz, recebendo o entendimento, Pai. Manifesta o teu poder, Pai. Eu não conheço esses corações, mas o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. E o Senhor está falando com cada um aqui, Pai, com a minha vida e com a vida dos meus irmãos, Pai. Pai, e se meu irmão, se essa minha irmã que entrou aqui, elas não saem mais daqui como elas chegaram, Pai. Porque há um mover do Senhor sobre essas vidas, Pai. E esse mover do Senhor é um mover que transforma. Esse mover do Senhor é um mover que renova. Esse mover do Senhor é um mover que restaura. Creia, meu irmão, creia no Deus do impossível. Cante o Deus do impossível. Aleluia.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, Pai. Deus do impossível. Pode todas as coisas, ó Deus. Oh. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Diga assim comigo: o meu Deus é o Deus do impossível. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Vão para suas casas na paz do Senhor Jesus. Amém? Não esquece de abraçar teu irmão. Tu és santo, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida